Bom dia, mandiocada. Turma, vim aqui no pé da pedra para verificar a água, porém a água não chegou aqui. Enfim, turma, eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a vida, literalmente. Porque, turma, a vida como um todo, desde que a gente nasceu, é um processo de aprendizado e desaprendizado. Quantas coisas tem na sua vida que você aprendeu a fazer e faz até hoje? Ou fazia e não faz mais? Fez um processo de desaprender. E quando eu falo esse processo, porque realmente é um processo, não é simplesmente aprendi, desaprendi. Tem etapas. Mas eu, particularmente, mandiocado, eu gosto de olhar para as palavras de uma forma que dê um sentido real para mim. Para minha segurança, eu vou sentar aqui na beiradinha dessa pedra aqui, ó, para nós conversar rapidinho. Mas, turma, o processo de aprendizado e desaprendizado, ele segue um fluxo realmente. E tanto para aprender algo quanto para desaprender algo, ele segue um fluxo de primeira passo é tomar consciência. Consciência do que eu quero aprender e com o tempo, com a prática, se tornar consciente. Inclusive para falar. Cada palavrinha que a gente fala, em algum momento da vida a gente aprendeu ela. Não é porque eu aprendi, ouvi alguém me falando o que significa que eu já sabia usar no meu vocabulário, colocava no meu dia a dia. Com o tempo, com a prática, tomando consciência daquela palavra, a gente vai desenvolvendo competência para colocar ela no nosso vocabulário. Pensa nisso, turma, eu dei esse exemplo da palavra, mas pensa nisso para tudo na sua vida. O processo de desaprendizagem também funciona da mesma forma. O primeiro passo é tomar consciência. Tem palavras, vou pegar o mesmo exemplo de palavras, tem palavras que a gente aprendeu a usar ao longo da vida, usa no dia a dia no vocabulário, sem nem sequer pensar, já tem competência e fala ela, como a maioria das palavras que eu estou falando aqui. Cada uma delas eu aprendi em algum momento da vida. E hoje eu não estou pensando cada palavrinha que eu estou falando. Mesmo inconsciente, sem estar pensando, eu tenho competência para poder expressar e trazê-las aqui. Porém, tem várias palavras também que eu usava e não uso mais. Porque pode ser uma palavra que tem um peso, um preconceito. Então, assim, a gente vem num processo constante na vida de aprendizado e desaprendizado. Tem rotinas diárias do dia que eu aprendi e mesmo sem pensar, tive competência em colocar no meu dia a dia. O exemplo do andar. E tem coisas no dia a dia que a gente quer parar de fazer, deixar de fazer porque sentiu que não faz bem. E se não faz bem, tá, então não vou fazer. Passa também por um processo de tomar consciência. Porque se eu faço sem pensar, eu preciso pensar que eu estou fazendo. E aceitar que muitas vezes, tá, não é porque eu pensei que eu estou fazendo que eu já vou saber não fazer mais. Também passa por um processo de não fazer. Turma, esse processo tem um ciclo da neurolinguística, que é um tipo de estudo, que fala do como nós humanos aprendemos como um todo, que chama o ciclo de aprendizagem. E esse ciclo, tanto para aprender quanto para desaprender coisas, ele passa por tomar consciência. E falando dessa palavrinha, aprender, vocês já pararam para pensar no significado dela? Aprender. Esse prender vai de prisão mesmo, do pegar para você, ter o controle. Quando pensa numa prisão realmente, prender alguém, quando o Estado, a polícia, alguma coisa, prende alguém, coloca dentro de uma cela, uma cadeia, a intenção ali é ter controle sobre aquela pessoa. O processo de aprender também passa exatamente por isso. É você ter o controle daquilo, o controle da sua fala, o controle das suas ações. São as únicas coisas que a gente controla nessa vida. É a ação que a gente faz no dia a dia. E esse processo de aprendizado é exatamente isso, é essa busca por controle de situações, de conhecimentos, de fala, de tudo.
Turma, é muito doido pensar assim, porque nós humanos, constantemente ao longo da nossa vida, a gente está aprendendo e desaprendendo. Tem coisas, eu tenho certeza para afirmar, tem coisas que você está tentando trazer para a sua vida, no vocabulário, em ações do seu dia a dia, na alimentação, no que for, que você está aprendendo. E é um processo. Não é porque você falou, eu vou mudar a minha alimentação, a forma minha de me alimentar. Pô, pensei nisso, tomei consciência, pronto, já comecei a me alimentar de maneira melhor. É um processo. Um processo de pensar, ter consciência daquilo, do porquê, o que está motivando, e aí sim, ir criando competência. Chega num tempo da vida, depois de muita prática, que mesmo sem pensar você tem competência para ir lá e fazer. Por exemplo, a fala, como eu trouxe aqui. Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu não estou pensando em cada palavrinha. Mas, com o tempo, com a prática, eu fui desenvolvendo a competência em poder me expressar, mesmo sem pensar em cada palavrinha que está sendo dita. E, Mandiocara, quando eu estou trazendo esse assunto aqui do aprendizado e do desaprendizado, eu gosto de falar sempre isso. Acho que a maioria de nós aqui no Brasil conhece aquela música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Turma, nós estamos num processo de aprendizado e desaprendizado desde que a gente nasceu. Coisas que a gente aprendeu a fazer e depois parou de fazer porque não fez sentido, não tinha lógica mais estar executando, fazendo aquilo. E tem coisas que a gente quer trazer para a vida. Dei um exemplo aqui da alimentação, um exercício que for, quero ter uma rotina não sedentária mais. A gente começa a criar essa competência, mas ainda tem que pensar. Turma, quando eu falo que ser um processo, é porque tem realmente etapas. Tem etapas a serem seguidas para você poder trazer esse aprendizado para a sua vida. Tem etapas a serem seguidas para desaprender o que você não quer mais ter na sua vida. Não é de uma hora para outra. Não é pronto, acabou. É um processo. Respeitar esse processo do aprender e do desaprender faz a gente acolher melhor, não se cobrar tanto dos nossos processos de vida. Eu, por exemplo, eu tenho compartilhado aqui com vocês, eu estou num processo de desaprender algo que eu aprendi, o fumar, o meu paeirinho. Eu estou num processo de vir me entendendo, tomando consciência de quais momentos me chama esse vício, em quais momentos que me dá a vontade de fazer isso, porque entendendo, tomando consciência disso, não quer dizer que só porque eu tomei consciência eu já vou ser competente em não fazer mais. Mas, com o tempo, com a prática, eu tenho certeza, sai daqui, mosquito, eu tenho certeza que eu vou desaprender algo que eu aprendi. Assim como nos aprendizados que eu tive na vida. Eu não tinha uma rotina, eu tinha, na verdade, uma rotina extremamente sedentária. Ao mesmo tempo que eu fui desaprendendo tirar essa rotina minha, de não ser mais sedentário, eu fui aprendendo a trazer o exercício, uma rotina mais ativa para mim. Turma, é para tudo na vida. Absolutamente tudo na vida se aprendeu, ou pelo ensino, ou pelo exemplo, ou pela experiência. Inclusive o andar, inclusive o falar. E foi um processo. Você não levantou e saiu andando de uma hora para outra. Você não pegou e saiu falando todas as palavras de uma hora para outra. Com exemplo, ouvindo, você foi aprendendo, entendendo como colocar o vocabulário. Respeitar esse processo é extremamente importante. Turma. Na jornada do autocuidado, que é um produto, sim, turma, feito com muito carinho, com muito respeito. O primeiro módulo da jornada do autocuidado, eu falo exatamente sobre isso, explicando mais esmiuçado, trazendo no detalhe como é o processo de aprendizado e de desaprendizado humano. Porque, turma, se você não entende como você aprende, dificilmente você se abre de maneira genuína e respeitosa por você mesmo, de iniciar um processo de aprendizado.
Você começa a se cobrar por algo que você quer trazer para sua vida e não está conseguindo, mas segue um processo. Nesse primeiro módulo, que é o como nós humanos aprendemos, como é o processo de aprendizado, eu explico por detalhe. E é muito simples mesmo, turma, quando eu falo disso, porque com o tempo, com a prática, inclusive o aprender, o como a gente aprende, passa por esse processo de entender como funciona. E, Mandiocara, quando eu recebi o Bruno aqui como voluntário, a gente conversou muito sobre esse processo da neurolinguística, trocando essa ideia. E o Bruno, hoje a gente conversando, ele falou para mim, falou: Samuel, tem tantas coisas hoje que eu estou conseguindo entender em qual etapa eu estou no processo. E, turma, isso dá uma calma, um acolhimento. A gente aprende a acolher realmente o nosso processo, respeitar de que é um processo e seguir nele. Não se cobrar, não se auto-julgar tanto por algo que a gente quer trazer para a vida e não está conseguindo de imediato, algo que a gente não quer mais na vida e não está conseguindo tirar. Tem um processo, não é de uma hora para outra. Nada do seu processo de aprendizado, nada que você aprendeu na vida, nada que você desaprendeu na vida, foi de uma hora para outra. Respeitar o seu processo é extremamente importante para que esse processo continue, que ele tenha continuidade. E essa é a minha intenção aqui, turma. Eu acho que pelo ensinamento, compartilhar um pouco com vocês os meus exemplos da minha experiência, do como eu venho aprendendo e desaprendendo a ser uma pessoa melhor para mim. Essa é a minha intenção quando eu desenvolvi a jornada do autocuidado. Compartilhar esse ensinamento, os exemplos e as experiências do como eu venho praticando um processo de aprender e desaprender constante. Como eu venho, acho que buscando ser uma metamorfose ambulante. E, turma, bora descer, que nós estamos aqui no pé da Pedra do Pedrão e tem um monte de serviço lá embaixo ainda. Serviços esses que eu aprendi a fazer com o tempo, com a prática, tomando consciência e desenvolvendo competência. Então, se você sente de coração, a ideia dessa partilha aqui, como todas que eu tenho feito, é com a intenção de somar. Então, se você sente que está somando, clica aí no link para você conhecer um pouquinho mais da jornada do autocuidado. Tem um vídeo explicando no detalhe tudo que a gente trata ali dentro da jornada do autocuidado. E, Mandiocara, se você sente que tem um tema, sei lá, tem um tema que você queria ouvir um pouco mais, eu falando sobre aqui, compartilhando com vocês, se eu tiver experiência e conhecimento para poder compartilhar, manda aí no comentário sugestão de tema para a gente poder continuar essa troca. Mandiocara, de coração, a minha intenção, o intencionar da minha ação de estar aqui gravando esses vídeos, editando e compartilhando com vocês, é de somar. É de realmente trazer para você essa consciência para que você possa respeitar o seu processo de aprendizado e desaprendizado. Então, turma, beijo, beijo, não esquece não. Se você sente que eu posso te ajudar ainda mais, clica aí no link que eu deixo aqui no comentário fixado na descrição do vídeo. Tem todos os serviços que eu ofereço, inclusive a jornada do autocuidado. E ali, no comentário, deixa aí o tema que você sente. Talvez algo que está passando com você e agora no momento, que você sente que queria ouvir um pouquinho mais da minha opinião, da minha sugestão, minha experiência, né? Sugestão, minha experiência aqui, que eu volto aqui para compartilhar com vocês. Turma, beijo, beijo. Bora descer, que tem uma caminhada até chegar lá embaixo.